vamos ler onde o Senhor nos trouxe no livro de Esdras, no capítulo 5. Esdras, capítulo 5. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito Senhor. Glória a Jesus. Amado Senhor. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. E Ageu, profeta, Zacarias, filho de Ido, profetas, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, Setar-Boznai e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Então assim lhes dissemos: quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio veio a Dário, e então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do rio, com Setar-Boznai e os seus companheiros, os afazarquitas que estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dario. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes, e esta obra apressuradamente se faz, e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para os declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. E esta resposta nos deram, dizendo: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada há muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. E até os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. Eu disse-lhe: toma estes vasos, vai, e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. E desde então para cá se está edificando, e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei, está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade. Amém. Glória a Jesus. Bendito Senhor. Queridos irmãos, palavra que Deus nos trouxe nesta noite
Como os irmãos conhecem esta passagem onde os cativos levados à Babilônia, por algum momento em que houve desagrado de Deus sobre a conduta ali daquele povo, foram levados cativos, mas mesmo no cativeiro, por conta de todo o ocorrido, a misericórdia de Deus não deixou de os alcançar. Os alcançou naquele lugar e tocou ao coração, inicialmente do rei, ao pedido ali de alguém, consentiu para que ele fosse, como ele disse, ao lugar que era o sepulcro dos seus pais, a terra que ele nasceu. Foi então dado esse consentimento, mas no dia em que se autorizou, que se deu ordem, que se deixou que ele voltasse, o intuito era de reconstruir aquilo que estava destruído, se levantaram muitos deles para impedir em diversos momentos. São momentos distintos até, mas forças que se levantaram. As pessoas físicas, não é? Humanos podem ser diferentes, mas o sentimento que os movia era o mesmo. Sabendo que, uma vez reedificado, reerguido o templo, o povo novamente subiria para adorar, subiria para ali louvar ao Senhor. O povo novamente se achegaria a Deus, e isso com toda certeza não era do interesse de ninguém, principalmente do mal que impulsionava tudo aquilo ali. Mas Deus tem o comando em suas mãos, Ele domina, Ele trabalha da forma como Ele quer, e imaginando alguém que estava tudo perdido, para ele estava tudo certo, fazia parte de um plano, que fossem levados a um outro lugar, conservados com vida, trazidos de volta, reedificado tudo aquilo ali. Em algum momento aqueles homens poderosos que chefiavam um exército que praticamente dominou ali por sobre todo aquele lado ali do Oriente, império enorme, o Senhor também utilizou deles naquele momento como instrumento, pois tomou alguém que autorizou que não apenas se reconstruísse, mas que se desse o necessário para a reconstrução. Como pode um inimigo, alguém que no momento anterior levou um povo cativo, consentir que eles retornem ao lugar, que reconstruam e que ainda se dê pagamento por aquilo? É o Deus que fez os céus e a terra, que contraria a lógica, que faz da forma como Ele quer, e muitas das vezes os seus caminhos são incompreendidos pelo homem. Por esse homem, não é? Quando falamos o homem, o ser humano, homem, mulher, que tantas vezes, olhando para as dificuldades, nós somos surpreendidos, sempre pensando no óbvio. O problema está aqui, tem que vir daqui, tem que acontecer assim. Ele, Deus, faz como Ele quer. Irmão, irmã que está aqui dentro desta casa de oração, estás olhando para a tua dificuldade e nela não vê saída. A saída virá de onde você menos espera, mas virá por ordem daquele a quem você tem recorrido e tem feito as tuas petições. Se uma, duas, 100 ou 1000 orações, quem sabe, mas que haja fé no teu coração para não desanimar, mesmo no momento de contrariedade, tomado por algum momento em que as coisas não vão bem, à tua volta parece que tudo ruiu, tudo acabou, está terminado. Acho que para mim acabou,
para o teu Deus não acabou. Faz parte do plano dele na tua vida te tirar desta condição, fazer voltar a uma situação anterior e ainda te dar condições de você sair desse momento. É profundo isto daqui, se os irmãos forem lendo, aqui fala de Ageu, o profeta. Se formos ler lá no livro de Ageu, não é? Quando fala da glória do segundo templo, ali não estava falando apenas de um templo feito de paredes, de pedra, mas falava também naquele contexto tão lindo de um outro momento, onde haveria a reconstrução do ser humano através da obra de Jesus Cristo. Ah, que coisa maravilhosa! O contexto aqui é grandioso, é maravilhoso. Então surgiram alguns que, percebendo a ordem havia sido dada algum tempo atrás, mudou quem estava no comando, lá se levantaram alguns para impedir a concretização de um plano de Deus, mas quando Ele determina, não tem força humana e nem força do mal que seja, que pode impedir o operar de uma ordenança divina. Nesta noite, dentro desta casa de oração, a palavra iniciou desta forma: Deus está no controle, no comando da tua vida. Ainda que achas que perdeste o controle da situação, está nas mãos de Deus e Ele não entregou o controle da tua vida para nenhuma outra força que não seja a força do Rei da Glória, o Deus dos céus. Então, irmãos, aqui fala de alguém que se levantou. Veio ali alguém que tinha um cargo elevado, governador, e questionou aquele povo: quem deu ordem para edificar o muro? Não é a casa? Restaurar o muro, edificar a casa? Quem é que deu ordem? Quem foi? Quem autorizou? Quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Mas chegou o momento em que, pela insistência deles, veio a resposta com uma ousadia muito grande. A resposta foi essa: nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Reedificamos a casa que foi edificada há muitos anos antes, lembrando-se então do projeto que Deus havia feito, de uma promessa antiga. Teve Davi o desejo de construir e o Senhor não concordou, mas seu filho pôde então construir aquilo. Então eles, lembrando disso, olha, nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Explicaram o que havia acontecido, mas se lembraram então de que houve uma ordem, que foi tudo ao comando desse Deus maravilhoso. Olha, teve uma ordem lá atrás que mandou retomar inclusive os vasos que foram profanados, levados ao templo de deuses estranhos, mas teve um rei que mandou devolver ao templo que está em Jerusalém. Teve também uma ordem que determinou que tivesse ainda tudo aquilo que necessitassem fosse providenciado. E se os irmãos prosseguirem a leitura no próximo capítulo, uma vez conferido que aquilo era real, havia esta ordem, o rei Dario confirmou aquela ordem. Foi dito desta forma àqueles homens: apartai-vos dali, ou seja, isto não é mais com vocês. A quem se levantou: apartai-vos dali, deixa-os na obra desta casa de Deus. Nesta noite, igreja reunida na casa de oração da Vila Ré, entre nós aqui estão aqueles que vêm lutando, cambaleando muitas das vezes, lutam um dia,
vence uma aflição, uma tentação, no outro dia a afronta se levanta e as forças vão embora. Parece que cada vez que você se propõe a fazer alguma coisa boa para a tua vida e agradável diante de Deus, vem uma força que quer te impedir e te arrancar de perto do teu Senhor. Nesta noite a ordem da palavra para estas forças que investem contra a igreja escolhida por Deus: apartai-vos dali, forças contrárias, apartai-vos da vida da minha serva, do meu servo, apartai-vos da vida do ministério em nome de Jesus Cristo. Deus está no controle da tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. E aqui então, irmãos, veja que chegou ali, culminando no momento em que eles falaram: se bem parece ao rei, busque lá onde está a casa dos tesouros, se é verdade haver uma ordem, porque é o inconformismo daqueles que esperam a cada dia que o mal aumente, que alguma coisa que seja, alguma coisa que prejudique o seu semelhante. É este sentimento hoje que permeia o mundo, quando em vez de estender a mão, alguém abate mais ainda, em vez de reerguer, alguém pisa em cima para não levantar mais. Então era aquele sentimento: veja se isso é verdade, porque com certeza não é possível isso. Como pode autorizar uma coisa dessa? Não é possível, está fora do juízo. Mas passou algum tempo, veio a confirmação: é real, existe a ordem. E foi mais ainda dito: e se alguém impedir, será tirado da frente, da sua casa será feito um monturo. E está escrito a forma, segundo ali a ordem, segundo a lei deles, que seria feito aqueles que impedissem. Não te preocupa a forma como Deus vai fazer, te preocupa em agradar a Deus e o servi-lo acima de todas as coisas. Tua vida que hoje parece estar ruindo na presença de Deus, a ordem é para reconstruí-la, que hoje haja força, haja ânimo, coragem, te põe a caminho espiritualmente falando. Deus te quer a partir de agora, trabalhando pela reconstrução daquilo que em algum momento ruiu na tua vida. Forças virá do trono da glória de Deus, condições virá dele, coragem virá dele. Ele cuidará de tudo aquilo que se levantar no teu caminho. E tem mais: o salário virá dele também para você e para todos aqueles que o cercam. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, vejam que diante daquela adversidade, aqueles homens que estavam ali à frente, os profetas, não é? Eles não temeram, mesmo diante de alguém poderoso, mas eles estavam certos que quem havia começado aquela obra estava no controle de tudo aquilo. Não temeram diante da investida, deram então a orientação, exortaram: continua a construção do templo, não para, continua, porque essas forças se levantam, mas daqui a pouco elas se acabam, elas se apagam. Hoje, para você que está aqui dentro desta casa de oração, não te aflijas, continua servindo, continua orando, continua buscando, continua congregando. Mas ninguém me conhece, Deus te conhece. Continua tocando, mas ninguém nem sabe que eu existo. Deus conhece a tua casa, a tua família, os detalhes da tua história. E nesta noite, como ouvimos ainda no início da palavra, em algum momento ele contraria a lógica humana
para mostrar o seu poder entre os humanos, provando que ele não pode ser compreendido com a mente humana, ele não pode ser de alguma forma, o seu poder não pode ser mensurado pela sabedoria humana. Ele vai te surpreender ao longo da tua jornada, ele vai surpreender na tua vida com alguma obra que vai contrariar a lógica, vai deixar alguém de alguma forma inconformado, confundido. Como pode? Aguardávamos que agora acabaria, mas parece que brotou uma força e parece que está tudo novo. Sejam feitas novas as coisas na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Ah, que doçura que é a palavra de Deus! Quando ela vem um poder tão grande da parte de Deus. E nesta noite, com liberdade, prego desta forma. Tem coisas que começarão ainda nesta noite a serem reconstruídas na vida da igreja. Tem aqui dentro lares que começam a ser reconstruídos pela força deste Deus maravilhoso. Tem aqui dentro alguém buscando, eu não encontro, acho que eu perdi, acho que não tem mais jeito. Hoje Deus te mostra o caminho do retorno para a tua pátria. Glória ao nome do Senhor. Hoje Ele mostra para você o caminho que você tem que trilhar. Se daquém do rio ou da além do rio, como está escrito nas Escrituras, forças se levantarem para impedir, Deus se levantará para abatê-las, e você continuará a tua jornada até o fim dos teus dias, crente, amando o Senhor, amando Ele de um puro e sincero coração, crendo no poder de Deus, com a fé em Jesus Cristo, crendo na vida eterna, crendo nos milagres que aconteciam e continuam a acontecer. Glória ao nome santo do Senhor. Em dias, irmãos, em que por tantas circunstâncias, tanta coisa, é um conjunto, é uma somatória, a fé parece que vai esfriando no coração das pessoas, vai acontecendo um notório desacreditar, é notório que há isso, vão ficando descrentes, desacreditando das pessoas, o amor vai esfriando, a preocupação com o semelhante vai acabando, a caridade vai indo embora do coração dos humanos, mas aqui hoje o amor é aumentado, a caridade que vem do trono da glória de Deus, essa tem que fazer parte da vida da igreja, sem ela nós não entraremos na pátria celestial. Glória a Jesus. Muitos vão deixando pelo caminho a bagagem tão rica que um dia possuíram, hoje sem nada, andando errantes, achando que pela condição humana ou pela sabedoria acabam por entender aquilo que está aqui dentro, mas reunidos aqui nesta noite, onde chegar esta palavra, aqueles que não se veem em condições diante de Deus, choram pela misericórdia do Todo-Poderoso, pedem sabedoria e luz divina. A luz divina desce sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Seja renovada as tuas forças aqui dentro desta casa de oração, seja crescida a tua fé, seja crescido aqui em virtudes que estão escasseando sem perceber. É como alguém que não percebendo o recipiente que carrega alguma coisa, daqui a pouco não percebe haver um furo, continua a sua jornada, quando menos percebe,
Está vazio, não tem mais nada, acabou o conteúdo que havia ali dentro. Nesta noite, havendo algum furo neste recipiente chamado coração, Deus vai tampar esses furinhos aqui hoje. Glória ao nome do Senhor. Vive a beleza de ser um servo e uma serva de Deus. Vive a beleza de ter Jesus Cristo no seu coração, de ser herdeiro de uma obra tão maravilhosa, de ser chamado para uma obra tão santa. Vive a beleza de carregar no coração a esperança da vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. Mas e agora? Eu preciso saber o que eu falo, o que eu faço, se eu compro, se eu vendo, se eu vou, se eu não vou. Olha, te preocupa hoje com a tua alma dentro desta casa de oração, e o necessário para seguir a tua viagem, Ele preparará na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos arrazoar agora, irmãos. Veja, um povo no cativeiro. Quem está no cativeiro não tem nada. Quem está no cativeiro não pode sair. Quem está no cativeiro está limitado àquilo que quem está dominando lhe permite fazer. Quem está no cativeiro não tem esperança. Nesta noite, o Senhor aqui vai renovar a tua esperança. Mesmo que entrastes aqui se achando dentro de algum cativeiro, sem esperança alguma, Deus hoje começa a movimentar, tomar os corações. Ele tem o domínio, Ele te tira deste cativeiro. E aqui fala: apressuradamente se faça esta obra. A ordem da palavra para a tua vida hoje, diante daquilo que apresentaste ao teu Deus, alguma obra se fará apressuradamente na tua vida. Te prepara, esteja com o teu coração voltado a servir esse Deus maravilhoso. Ele vai te surpreender. Ele vai surpreender na tua casa, irmã. Ele vai surpreender na tua família, irmão. Ele vai surpreender na tua vida material, comercial. Ele vai mostrar que Ele entende de finanças, Ele entende de administração, Ele entende de psicologia. Aleluia! Ele entende de medicina, Ele entende das leis que regem a nação, que regem o mundo. Ele entende da mente humana, o lugar onde ninguém entra, Ele entra. E se tiver que entrar na mente de alguém, para que você possa ser livre de alguma situação, a palavra apressuradamente fará desta forma. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. É a palavra que Deus nos manda nesta noite, irmãos. Vejam que, olhando pela lógica humana, pelo plano terreno, não tem como. Por isso que gerou inconformismo naqueles homens. Como pode? Eles estão sujeitos ao nosso rei. Eles moram neste local trazido como cativos. Agora vem uma ordem para eles irem para o lugar deles de volta. E mais, para reconstruir. Ora, quem domina esse Deus maravilhoso. E a ordem hoje é esta: Ele vai te fazer retornar a alguma coisa em que houve perda, em que houve alguma destruição. Ele fará reconstrução para a tua vida, reconstrução na tua vida espiritual. O teu lugar está preparado na Jerusalém celestial. Glória ao nome santo do Senhor. Abraça hoje com carinho a palavra. Abraça hoje com carinho a lei do Senhor, que não te é pesada. Vai para a tua casa, leve hoje, não mais com a bagagem de angústia que entraste aqui dentro, nem com o peso do cativeiro que te acompanhou até hoje. 21 horas e 5 minutos, a ordem é
para te livrar do cativeiro e te fazer retornar a alguma coisa que ficou para trás. Glória ao nome santo do Senhor. Não é retornar para antigo momento e nem para algum lugar difícil, não. Para a glória que estava contigo e hoje você clama e já não sente mais a mesma presença. Você busca, mas a boca parece que está travada. Hoje Deus destrava a tua boca aqui dentro desta casa de oração. A linguagem volta, as visões retornam, os sonhos acontecem, os milagres aparecem na tua vida. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Deus restitui hoje a honra que Ele fez repousar sobre a tua cabeça. Deus seja louvado. Amém.